intérprete, quando deve interpretar a Constituição, isso também vale para as leis, ele deve buscar, na sua opinião, o sentido, a vontade da lei ou a vontade do legislador? E aí? Quando lemos uma lei, quando lemos a Constituição, temos que buscar o quê? A vontade da lei ou a vontade do legislador? São coisas diferentes. A vontade da lei, chamada em latim de mens legis, ela é diferente da vontade do legislador, mens legislatoris. Muitas vezes o intérprete, ele de forma obcecada, quer saber o que o legislador queria dizer com aquilo. Bem, há duas posições com relação a essa minha pergunta. Alguns autores acham que devemos buscar a mens legislatoris, a vontade do legislador. Esses são chamados de subjetivistas. E existem alguns intérpretes, existem alguns autores que entendem que devemos buscar a mens legis, a vontade da lei, a vontade do texto. E, meus caros amigos e amigas, prevalece o entendimento de que nós devemos buscar a mens legis, a vontade da lei, e não a vontade do legislador, até porque é muito difícil saber qual foi exatamente a vontade do legislador. São tantos legisladores, cada cabeça com as suas ideias independentes. Então, vontade do legislador é meio que uma ficção. Devemos buscar a vontade da lei. Devemos buscar a vontade que está no texto. Até porque a lei, diz uma frase, é mais inteligente que o legislador. Ou seja, a lei ela consegue evoluir para novas realidades, para novas situações que nem o legislador imaginava. Veja, por exemplo, a internet. Essa realidade sem a qual hoje praticamente não vivemos, a internet é uma realidade não totalmente disciplinada na legislação brasileira. Mas não tem problema. As leis antigas, as leis de décadas passadas, também se aplicam para as relações na internet. Isso porque a lei tem essa capacidade de se adaptar a novas realidades. E aqueles crimes antigos que nós conhecemos, como por exemplo calúnia, injúria, difamação, também são praticados via internet. Não precisou de nenhuma mudança legislativa, apenas a lei antiga se adaptou à nova realidade. Por isso, a lei é chamada de mais inteligente que o próprio legislador, porque tem essa capacidade de se adaptar a novas realidades. Mas e sobre a hermenêutica constitucional? Quais são os métodos de interpretação constitucional? Existem métodos? Existem formas específicas de interpretação da Constituição? Existem. Existem métodos, sim. Há vários métodos de interpretação constitucional. Quem fala bem disso é um professor da Universidade de Coimbra, chamado José Joaquim Gomes Canutilho. E na obra de Canutilho, que é bastante cobrada em concursos públicos e também no exame da OAB, nós encontramos vários métodos de interpretação constitucional que eu te explico a partir de agora. O primeiro método de interpretação constitucional é o método hermenêutico clássico. É o método tradicional, método jurídico, o hermenêutico clássico. Para esse método hermenêutico clássico, também conhecido como método de Savigny, o intérprete vai se utilizar daqueles métodos tradicionais de interpretação das leis. Métodos tradicionais. Você seguramente vai se lembrar de alguns deles. O método gramatical. O método gramatical. O intérprete, ele vai se valer da letra da lei. É um método literal ou gramatical. Ele se preocupa com a letra da lei, se preocupa com as palavras, com as vírgulas. Essa interpretação gramatical ou literal que nós fazemos com as leis, fazemos também com a Constituição. Um exemplo famoso disso é o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, que fala da interceptação das comunicações telefônicas. Surgiu uma dúvida muito grande com a Constituição de 88 sobre o que poderia ser realmente interceptado. Se só a comunicação telefônica ou se também os dados.
E esse problema foi resolvido graças à interpretação literal ou gramatical. Além da interpretação literal ou gramatical, nós temos também outros métodos que fazem parte do método jurídico hermenêutico clássico. Quem já não ouviu falar, por exemplo, do método histórico, da interpretação histórica? Interpretação histórica é aquela que vai verificar a genealogia da lei, ou seja, vai verificar os discursos dos legisladores que fizeram aquela lei. De certa forma, é aquela interpretação que se preocupa com a vontade do legislador. Não é o objetivo principal, como eu te falei há alguns instantes, mas não deixa de ser um elemento importante na hora de se interpretar uma lei. Mas há outros critérios também, que fazem parte da interpretação jurídica ou método hermenêutico clássico. Temos também a interpretação lógica. O método lógico é aquele que se utiliza de raciocínios lógicos. Quem pode fazer o mais, pode fazer o menos. Esses critérios lógicos que também nós usamos na interpretação. Temos também o método teleológico, ou seja, aquele segundo o qual nós buscamos a vontade da lei, o espírito da lei, o que a lei quer. Em resumo, o primeiro método de interpretação constitucional é o método jurídico hermenêutico clássico, método de Savigny. Utiliza-se dos mesmos critérios, dos mesmos métodos de interpretação das leis. Ocorre que há outros métodos específicos de interpretação constitucional. Um deles é o método tópico problemático. Método tópico problemático. O nome já ajuda bastante, não é? Método tópico problemático é aquele no qual o intérprete parte do problema para chegar à norma. Esse é o método tópico problemático. Então ele parte do problema para chegar até a norma. Imaginem, a polícia invadiu a casa de alguém durante a noite. Esse é o problema. Esse é o problema da vida. Agora, para verificar se isso é constitucional ou não, nós temos que partir do problema para chegar à norma. Esse é o método tópico problemático. Temos também o método científico espiritual. Método científico espiritual é aquele que busca o espírito da Constituição. É aquele que busca a vontade da Constituição. Então, método científico espiritual, expressão utilizada pelo professor José Joaquim Gomes Canutilho. Temos também o método normativo estruturante. Segundo esse método normativo estruturante, o intérprete deve buscar o real sentido da norma constitucional, que não se confunde com o texto da Constituição. O professor Canutilho diz que o texto da Constituição é apenas a ponta do iceberg. O intérprete tem que conhecer o iceberg na sua totalidade. Ou seja, o intérprete tem que conseguir identificar qual é a norma constitucional. Um exemplo que eu sempre dou em minhas aulas é o exemplo do direito ao silêncio. A Constituição fala do direito ao silêncio, o direito do preso permanecer em silêncio. Só que a Constituição não deve ser interpretada isoladamente. Ou seja, não é apenas o direito ao silêncio que é um direito do réu. E primeiro que não é só o preso, o solto também tem direito de permanecer em silêncio. Mas é muito mais do que isso. A consequência desse princípio é a seguinte: você já deve ter ouvido falar, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Isso não está escrito na Constituição. Mas se você interpretar com profundidade o artigo 5º, que fala do direito ao silêncio, vai encontrar a íntegra do iceberg. Vai encontrar esse princípio de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Outro método de interpretação constitucional, o método hermenêutico concretizador, de Konrad Hess. Nesse, o intérprete não parte do problema para chegar à norma. Nesse, o intérprete parte de uma pré-compreensão da norma para depois fazer um círculo hermenêutico. Ou seja, ele vai do fato à norma, da norma ao fato, do fato à norma, até chegar numa melhor interpretação.
E o último método de interpretação